desenvolvimento pessoal, um monte de coisa. Então, bem-vindo, obrigado. Obrigado. Bom, primeiro a necessidade que me levou a isso, né? Logo jovem, a insegurança bateu dentro de mim, eu vi que eu tinha que resolver isso de alguma forma. E achei que, procurando um mestre de artes marciais, essa solução, que eu chamo de coragem, eu iria resgatar ou alcançar, e isso aconteceu. Então, a caminhada das artes marciais foi o meu processo de desenvolvimento pessoal. Eu utilizei o meu desenvolvimento físico, o meu desenvolvimento de saúde, desenvolvimento mental. Comecei a perceber que também a minha relação emocional interna, minhas batalhas internas eram também trabalhadas dentro da arte marcial, e comecei a perceber que isso era uma terapia diária, ser possível fazer diariamente, que servia para mim e servia para todo mundo. Quando comecei a trabalhar como professor de jiu-jitsu, eu já começava a trabalhar visando o jiu-jitsu ser um meio de transformação. De repente, eu fui convidado a ser técnico de um lutador do UFC, e eu pude, no trabalho, me aprofundar mais ainda no aspecto mental, físico, no aspecto físico da fazia, no aspecto mental, no aspecto emocional e até no aspecto espiritual, de dentro da arte marcial, colocada no máximo de pressão ou de caos ou de responsabilidade profissional. Aproximadamente 5 anos, percebi que todos nós mesmos somos lutadores, e comecei a trabalhar dentro da escola, do Colégio Objetivo. Levei um projeto de formação de lutadores, mas lutadores internos, né? Criar uma armadura invisível, conhecer as armadilhas da mente e se conhecer. Então, um processo um pouco diferente das artes marciais, mas com o mesmo propósito. Sim. Nessa caminhada, fui adquirindo capacitações, então fui me formando em programação, fui me formando em coaching sistêmico, hipnose e outras formações que vieram, inteligência emocional, que vieram a agregar meu trabalho e me conhecer. É um trabalho contínuo. Eu tenho a vocação de transmitir e dar aula, e a profissão que me pagam para fazer uma coisa que faço também sem pagar, porque faço com muito tesão. Dou aula de jiu-jitsu, troco essas experiências na escola, acompanho um atleta de ponta do UFC e me considero bem realizado nessa missão. A gente acabou conversando outro dia e você falou um negócio que eu queria trazer aqui, que é o que essa situação trouxe para todos nós, que assim, que se você fizer com calma pode ter muito benefício, que é essa introspecção agora, né? De você e você ter que olhar para dentro, né? Porque muitos de nós estão sozinhos ou quase em casa, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, desse momento e o que isso pode trazer, né? Muita gente foge disso, mas não deveria, né? Eu acho que é isso que causa um desenvolvimento enorme, né? Você olhar aquilo que está lá. Olha, assim, esse primeiro passo foi a coragem. Nós precisamos de coragem para nos ver, para permanecer junto de nós, permanecer até dentro das pessoas que a gente convive, né? A relação intrapessoal e a relação interpessoal é a maioria das causas dos conflitos. Então, a gente tende a fugir de conflitos. A natureza humana é fugir da dor, correr para o prazer, fugir do medo. E então esse processo de interiorização, ele
é a única maneira de eu me conhecer. A partir de eu me conhecer, eu vou começar a respeitar e compreender os outros. Eu acho assim, até esse momento da pandemia, era para todo mundo era claro a necessidade de melhorar as relações interpessoais. Nós percebemos com a pandemia que o nosso planejamento e o nosso controle ele é limitado, né? O planeta tem algo muito maior do que nós. Se o planeta se move, a natureza se move de uma certa maneira, nós temos que dropar essa onda para ele mandar. E se permitir a gente ainda de viver com a onda que a natureza mandar para nós. Com o outro papo que a gente teve aqui no Inspira Coletivo, que a gente está falando justamente isso que você citou agora. Né? Esse o papo que a gente teve com o Luiz Costa, que é do Arena Nerd, e ele citou exatamente essa questão que a gente é uma partícula nesse mundo, né? No planeta. A gente acha que manda, a gente não é nada, a gente é um negocinho desse tamanho aqui dentro. Né? Então... A gente está passando isso na pele mesmo, né? Nós estamos compreendendo isso. E a necessidade de conviver. Né? Como eu falei, trabalho com jovens, e os jovens estão dentro de casa. Os pais estão enlouquecidos, eles nunca tiveram filhos tão próximos assim. Né? Acabou de passar aqui, tá? Dá para ver o som ele vai para lá e volta, vai para lá e volta. Eu acho legal a gente falar disso, né, Wagner, porque assim, aborda o estar conosco não é só dentro da gente, é tudo que nós influenciamos no mundo, né? É estar conosco, com as nossas relações, o que nós, tipo, com todos aqueles círculos dessa pedrinha que a gente é na água, né? É tudo que é gerado a partir. Foi legal você falar de círculo, né? O eu, a gente vai criando ele foi se formando. A gente tem primeiro o eu, aquele eu, isso aqui é meu, não quero que ninguém mexa, isso aqui eu penso em mim, eu quero, eu faço para mim. Tem o eu nós, né? Então esse nós geralmente é nossa família, nossos amigos, pessoas que nós conhecemos e que nós temos carinho, gentileza e atenção por elas. E temos o eu, nós todos. Né? Por exemplo, quando a gente não joga um papel na rua, a gente não está pensando, minha casa é no alto, não vai inundar. Eu estou pensando em alguém que mora num lugar que, se chover, vai inundar. Eu não conheço essa pessoa. Certo. Nós hoje estamos fazendo exatamente isso. Nós estamos usando máscara, nós estamos se portando, pensando em pessoas que estão em Nova York, que estão em Londres, que estão na África, que estão aqui no norte do Brasil, em locais que a gente não conhece. Então, nós começamos a ver a necessidade de ter uma ação que conforta a todos, inclusive ao próprio planeta, né, que está com menos poluição, menos gasolina, um monte de coisa. Sim. Esse ponto que você falou é interessante, justamente em cima disso, das coisas que estão vindo para o bem e coisas que estão vindo para o mal, né? A gente já está falando de várias coisas aqui que a gente falou antes da importância do olhar para dentro. Na realidade, isso é uma batalha no bom sentido, que nós humanos todos passamos por isso e todos devem procurar ajuda e todos devem se conhecer. Isso é um processo humano, né? Estou falando até por mim, uma coisa que eu fiz há pouco tempo, já precisava há muito tempo. Assim, isso é uma coisa já foi, independente de pandemia ou não, né? Essa procura que a gente humano precisa ter. Agora, falando agora dessa pandemia, esses são pontos importantíssimos. A gente tem questões boas que estão acontecendo e tem questões, obviamente, ruins que uma pandemia traz, que são pessoas que estão, enfim, morrendo, famílias que estão sofrendo com tudo isso. O que você acha que vai ser o impacto bom disso, já que a gente está falando desse lado humano, de coisas que a gente, do círculo que a gente falou agora, que a gente foi forçado a fazer isso, né? Não todas as pessoas, mas falando da humanidade como um todo, fomos forçados a olhar para o outro, que não deveria ser uma coisa a ser forçada. Mas o que você está vendo de bom e o que você está vendo de ruim nesse momento? Cadu, nós temos utilizar o trabalho com alto rendimento e o meu e as aulas, elas tratam do seguinte. Primeiro, os americanos dizem que nós temos dois lobos dentro de nós. Um lobo positivo, vamos chamar assim, um lobo negativo. E eles perguntam qual desses lobos é que vence a batalha.
E a resposta é aquele que a gente alimenta mais, Certo. aquele que a gente dê mais comida. Então, a primeira aula na escola, por exemplo, eu falo para os alunos, poxa, pessoal, eu cheguei aqui agora porque o pneu do carro furou. Na hora que eu estava saindo de casa, o pneu estava furado. E aí, o que vocês acham disso? Putz, que azar, puta, logo agora, de manhã, o carro. Eu falei, pessoal, mas nós não podemos pensar que evitou um acidente? Que eu deixei de causar um acidente ou entrar num acidente? Então, eu decido polarizar o que está acontecendo. Para mim, eu polarizo isso como uma grande purificação. Nós estamos purificando muito os nossos pensamentos, a nossa visão internacional, a nossa visão econômica, ecológica, planetária. Nós estamos visualizando um monte de coisas. O que nós podemos fazer com as dificuldades, as circunstâncias difíceis que essa pandemia está trazendo? É termos capricho e atenção no que a gente está fazendo agora. Agora, por exemplo, nós três aqui estamos conversando sobre as reflexões e os insights que nós estamos tendo, com toda a nossa atenção, com todo o nosso carinho. É o que nós podemos fazer agora. A hora que eu sair lá na rua e botar a máscara e talvez alguém precisar de alguma coisa, ali vai ser uma outra atitude. E diante dessas atitudes, sendo atitudes com capricho, com gentileza, com atenção plena, os resultados vão ser com capricho, com atenção e com gentileza. Agora, pessoas vão morrer, vão morrer. Sim. Vão morrer. E isso vai causar uma reflexão naquela família, naquela comunidade, naquela cidade, naquele estado, naquele país, e isso vai refletir numa cadeia internacional. É inerente à situação, né? Não tem, isso a gente não tem como escapar, né? A questão é o que vai ser feito disso. Então, eu não tenho controle sobre o que os outros fazem sobre isso. Eu tenho controle sobre o que eu faço sobre isso. Lembrar que uma gota de chuva nasce uma cachoeira. A minha gota de chuva eu tô fazendo. Foi o que você falou, disse muito bem. É por isso que a gente está aqui. O IA, a Rede Coletiva, surgiu e nasceu e tem esse propósito de informar e inspirar as pessoas. E é um exemplo de que a gente está aqui querendo, obviamente, humildemente falando, disseminar uma inspiração e o máximo de informação para todos que precisem. E o que você falou em relação à pandemia é interessante. Comigo, eu já estava numa busca de transformação muito grande há bons anos. Infelizmente, tem ajuda de família, de pais, de esposa na parte intelectual, de apoio, porque só depende sempre da gente, né? A gente pode ter apoio, pode ter o que for, informação, mas quem dá o passo, o eu, né? Foi o que você disse, depende da gente. E eu vivi isso, eu fiquei 16 dias dentro de casa, separado da minha esposa. Eu dormindo na sala, no quarto, porque minha sogra teve coronavírus e foi internada 10 dias. Graças a Deus saiu do hospital, está em casa, já consegue sair na rua. E eu dentro de casa, com louça separada, vendo a minha esposa, sem poder abraçar, sem poder tocar para apoiar ela, por um momento difícil da mãe da minha sogra. Então, assim, é uma situação... a minha situação, nesse momento, graças a Deus, teve um final feliz. Não teve um final, teve uma continuidade, porque a passagem também é um final feliz, mas, enfim, esse é um outro assunto. Mas aconteceu da melhor forma, tem outras pessoas que não, né? Então, alguma coisa com isso, obviamente, todos nós estamos aprendendo, é inevitável. Né? Cadu, quando nós superamos as dificuldades, elas dão uma força interior à nossa autoconfiança, à nossa autoestima, que nós utilizamos esse poder pessoal para outras circunstâncias. Então, vamos chamar essa força que a gente começa a ter de superar adversidades, elas vão ser utilizadas para outras situações em que nós vamos considerar minúsculas as adversidades. Sim. A nossa geração não passou por uma Segunda Guerra Mundial, nós estamos passando por uma pandemia. Pois é. Então, as alterações elas vão acontecer graças à nossa superação. Esse exemplo que você deu do exemplo de uma guerra, no caso mundial, da Segunda Guerra Mundial, eu estava conversando isso aí com meu pai outro dia.
né? Meu pai tem 74 anos de idade, ele vivenciou isso, veio para o Brasil muito novo, com 17 anos, ele é português, e ele passou isso, né? Quando a gente começou esse assunto, ele falou, obviamente, é uma pandemia, uma coisa extremamente séria, extremamente crítica, mas o que a gente está vivendo, filho, ele falou para mim com a maior calma do mundo, é uma guerra. Então, assim, o período que eu passei fome quando era criança, quando a gente viveu na guerra, você tem que priorizar o quê? Cuidar da sua mente, do seu espírito, do seu corpo e ter comida em casa. Agora é ter comida em casa, o resto se resolve. O importante agora é comer e ajudar quem você pode ajudar, etc. E vamos para frente e tal. Então, assim, é, ele falou comigo 5 minutos que eu saí da ligação, assim, sabe? Com uma energia positiva muito grande. Ele passou uma coisa também extremamente dolorosa, que foi a Segunda Guerra Mundial. Obviamente, num país que estava sendo impactado pela batalha, mas impactado pela pobreza, né? Para você ver o que essa pandemia trouxe de intimidade entre você e seu pai. Sim, sim. Ele te deu uma energia, ele conseguiu transmitir uma energia vivo, né? Sim, principal. Então, essa é a possibilidade que a gente está tendo nesse momento. Eu não o conhecia, Cadu, graças a isso estou te conhecendo. Perfeito, né? Perfeito o pensamento. Várias mudanças da nossa trajetória do planejamento intelectual está sendo mudada pela natureza. Nós estamos, se tem uma coisa que fortifica um lutador, nós estamos unidos, remando contra o mesmo inimigo. E o inimigo, por mais que as pessoas acham que seja o vírus, eu acho que o inimigo era o nosso comportamento cego, nosso comportamento iludido pela importância pessoal. Sim. Deixar claro, o poder pessoal é a força interior que a gente tem de controlar uma atitude, uma linguagem, uma comunicação com alguém que a gente ama no momento que a gente está com raiva, por exemplo. E a importância pessoal é o valor que a gente dá pelo que os outros reconhecem da gente. Sim. Então, estamos adquirindo um poder pessoal para enfrentar até a falta de reconhecimento dos outros. Pouco importa. Com certeza. Pedrão voltou. Tá tudo bem aí, velho? Tá, então, mas qual dos voltou? Porque caiu a minha conexão e depois ainda tive que sair para fechar a porta. O fato da gente ter se encontrado aqui agora, eu também vejo. A gente até falou isso no nosso vídeo manifesto do IAT, convido a assistir. Ele que é justamente falando o que a gente propõe. E quando a gente fala dessa questão desses problemas, crise, etc., cara, nos momentos onde a gente está mais pressionado, vamos assim dizer, é onde surge a nossa criatividade, né? Que o brasileiro, a cultura brasileira é extremamente rica, a gente sabe disso. Mas o que é culturalmente brasileiro é a capacidade de adaptação que o brasileiro tem, é uma particularidade nossa, né? Nós humanos temos, mas falando do Brasil e tudo que a gente vive no nosso país, e pelo tamanho que ele tem, e poder e riquezas, que a gente poderia ser muito mais do que a gente é hoje, a gente tem um poder, o brasileiro tem um poder uma capacidade de adaptação muito grande. E em todo momento de problema, todo problema é uma oportunidade disfarçada. Então, nos momentos que a gente se sente acuado, a gente é criativo, né? Nesses momentos, eu acho que o esporte marcial, vocês dois, você mais profissionalmente falando, perito nisso, sabe muito bem dessa questão de estar acuado, como você vai solucionar isso, o que você vai fazer. Foi até bom você falar disso, pois a arte marcial, vamos imaginar o que aconteceu. Nossa arte marcial, por exemplo, é uma arte de defesa pessoal. Se ela é uma arte de defesa pessoal, é porque existiu um ataque pessoal. Em algum momento houve uma necessidade. A arte marcial surge primeiro por uma necessidade. A pessoa teve necessidade de defender os valores dela. Então, imagina que eu vivia num vilarejo e esse vilarejo, um outro grupo queria dominá-lo. Queria dominá-lo o quê? Queria os bens que lá tivesse, escravos, mulheres, crianças, animais, seja o que for, e um povo em paz queria se defender. E, para se defender, eles tiveram que se organizar, planejar, criar estratégia, treinar, praticar em conjunto para defender os valores deles.
Agora, imagina só, Cadu, vamos dizer que nós temos um conquistador, né? um ataque pessoal, um conquistador sozinho que quer entrar numa cidade que tem 5 defensores das esposas, dos filhos, das crianças. Esse cara vai desistir. Ele vai falar, pô, eu vou arriscar minha vida, meu, escravo, não sei o que. Ela conta 5, esquece. Agora eu vou me pôr ao contrário. Está vindo 5 ataques. Sim. Só que eu estou defendendo meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, minha esposa, minha cultura. Nem passa de fugir. Com certeza. Nem passa de desistir. Com certeza. Então, a necessidade, além da criatividade, faz a força mais importante que nós temos, o querer. O querer é a nossa grande força. A palavra até coragem, que vem de coração, então nós temos um querer que vem de um espírito que nós tampamos com um monte de ideias e valores deturbados, e nós tampamos o nosso coração da nossa coragem de enfrentar os riscos. Então, este momento atual, nós estamos querendo, estamos com necessidade, estamos querendo, estamos criativos, estamos fazendo, né, se arriscando, porque é um risco qualquer trabalho ou qualquer iniciativa que nós tivemos, né? Se mover é onde a gente se fragiliza dentro da arte marcial. Então, vocês estão se movendo, eu estou me movendo, é onde a gente se fragiliza. E, em compensação, a gente se constrói. É assim, é o famoso a água bateu na bunda. Todo mundo sai nadando. Cara, não só pelo meu caso, mas, por exemplo, minha mãe e a escola, nós até alguns meses, a preocupação era o analfabetismo, né? Então, o analfabetismo no país, a pessoa se comunica, mas não lê, mas se comunica. Agora, e o analfabetismo digital? Como é que faz? Então, agora nós somos obrigados a nos capacitar digitalmente, porque a nossa conexão, às vezes, com os nossos pais, com avós, o nosso o que é digital. E eles têm que aprender a mexer com isso, se eles quiserem. Eles têm uma motivação agora. Então, nós estávamos criando um analfabetismo digital gigantesco e agora é uma correria louca. É uma oportunidade dessa que apareceu, que a gente também tem que ser inteligente para captar a oportunidade, em vez de ficar chorando como vítima. Mas é uma aula, alguns são vítimas mesmo, e o trabalho que vocês estão fazendo são uma inspiração para sair dessa posição de vítima, entrar para a posição de protagonista da vida. É isso aí, Eu achei legal você falar isso, porque eu acho muito importante. É uma das coisas que mais me marcou naqueles encontros que a gente estava fazendo sobre inteligência da emoção e tudo mais, é essa relação entre você escolher você ser vítima ou protagonista da sua história. E tudo bem. Não, tudo bem. Mas vamos lá. A escolha está bem fácil. É assim, eu sou vítima do meio, né? Ou eu sou o senhor de mim e eu vou me adaptar com o que acontecer. Olha só uma coisa. Num determinado... Tem uma força na natureza que ninguém sabe descrever exatamente, que chama gravidade. Ela faz você ir para um ponto de energia, todo peso para ir para um ponto de energia. Tem um monte de avião aí. Só que a força da natureza fala, vai cair. E alguém inventou isso. Isso é criatividade, isso é querer, isso é necessidade. Esse é o poder que nós temos, o poder pessoal que nós temos. Animal. Por mais que nós estamos fazendo um monte de coisa, o que define a gente é o que a gente deixa de fazer.
Então, é muito importante agora, é o paradoxo. Nós estamos fazendo um trabalho aqui em conjunto, um trabalho para a humanidade, mas o que eu estou deixando de fazer e tenho que deixar de fazer? E por que eu não deixei de fazer isso antes? Que eu deixe de fazer agora? Façam uma reflexão, uma investigação pessoal, que tem muitos hábitos que não devem voltar mais, que devem continuar sendo suprimidos para que a gente tenha um futuro do jeito que a gente está criando agora. Bom, pessoal, aqui é o Wagner Mota, estou aqui no IA, Rede Coletiva, com o Cadu, com o Pedro, trabalhando juntos para inspirar vocês a ter mais criatividade e criar mais desses caminhos para todos nós. Obrigado, irmão. Obrigado, Vagnão. Maravilha, Vagnão, show de bola, irmão. Prazer em te conhecer de novo. Obrigado, Cadu. Obrigado Parabéns pelo seu tempo. Pela iniciativa e pela união. Tamo junto. Tamo Valeu, junto. Iá.